Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos nos assentar, irmãos, cheio da presença de Deus, coração transbordante, e vamos nos preparar os nossos ouvidos para receber a boa palavra que vem de Deus. Que não seja o que o pastor quer falar ou o que eu quero ouvir, porque às vezes a gente vem querendo uma resposta, mas que essa resposta não seja o que eu quero, seja o que vem de Deus. Amém, irmãos, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, maravilhoso, digno de toda a glória. Amém, irmãos? Amém. Fico feliz de ver os irmãos em mais um domingo. Amém? Como eu sempre digo, eu sempre repito, a alegria do pastor é ver as ovelhas reunidas. Amém, irmãos? E ontem eu estava meditando na palavra, estava orando. Se quiser encostar a porta, pode encostar o obreiro aí. Não? Tá sozinho, tá bom? Amém, glória a Deus. Eu estava meditando ontem na palavra, irmãos, e eu comecei a ter umas visões, como pastor, como ministro do Evangelho, quando a gente ministra, quando a gente prega, e Jesus me ensinou e me mostrou algo interessante. Jesus, quando ele andava no povo, no meio do povo, ele levava um certo amor, um certo cuidado com o povo que não tinha conhecimento. Ele tinha mansidão, ele tinha as mãos sempre estendidas para aquele que não conhecia, não só para aqueles que eram cegos mesmo da carne, que tinham uma deficiência na carne, mas também sobre aqueles que eram cegos espiritualmente, que não entendiam e não conheciam o propósito de Deus através de Jesus. Então Jesus tinha um certo cuidado. E eu me lembro que quando eu era evangelista, quando Deus me levantou a ser evangelista, lá na rua, lá nas praças, nos bares onde eu entrava ali, que às vezes os obreiros não iam comigo, às vezes nas praças, quem é que se lembra que hoje já não se vê mais, mas nas praças às vezes tinha mulheres ali que vendiam o seu corpo na praça, e até um certo tempo elas tinham até conseguido por lei transformar aquilo que era uma prostituição como uma forma de trabalho. Quem é que se lembra disso aí? Até carteira assinada assinavam para se prostituir, irmãos, ali na praça, ali no calçadão. E eu me lembro que eu chegava ali para evangelizar, e o meu espírito era puro amor, irmãos, por aquelas almas, puro amor. E falava sobre salvação, sim, falava sobre o inferno, sim, mas com um certo cuidado, como se você estivesse cuidando de uma flor. Quando você está ali plantando, quando você está tratando, um certo cuidado, um certo amor. Mas depois que você conhece o Evangelho de Cristo, que você já tem uma base de Cristo, a estrutura desse amor ele vai mudando. Paulo dizia, seu Antônio, algo assim: hoje você já não bebe mais líquido, mas sim coisas sólidas, coisas mais duras. E aquela palavra que Paulo estava falando já não era mais para aquele povo que estava na rua perdido, era para um povo que já era constituído e igreja. Amém? Mas voltando para Jesus, nós via Jesus na multidão, e ele anunciava o abraço, ele abraçava as crianças, ele abraçava as pessoas carentes, ele abraçava as pessoas que necessitavam deste amor. Mas quando ele saía daquele ambiente e ele ficava somente com os discípulos, somente com aqueles que já eram mais licenciados com a palavra, o tom do amor dele mudava. Já era mais o quê? Já era mais como dizer: olha, agora vocês já conhecem o caminho, agora vocês já conhecem a luz, agora vocês não têm por que andar nas trevas, vocês não têm por que andar tropeçando na vida, agora vocês já sabem como tem que caminhar. A estrutura de evangelismo, a estrutura de pregação de Jesus para os discípulos era de outra maneira. Amém?
Para o povo lá na rua, que é cego espiritualmente, que é cego pelo conhecimento, existe um amor, existe uma calma, uma mansidão, um cuidado. Mas quem já está dentro da igreja, já não toma mais líquido, ele come o que já é sólido, é aquilo que vai te manter firme, forte, para que você não saia da luz, para que você não saia daquilo que Deus já preparou para você. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Jesus, ele está cuidando, ele está abraçando os verdadeiros cristãos, ele está abraçando, nem que às vezes ele vai ter que dar um puxão de orelha, nem que um dia ele vai ter que dar uma puxada em você, já é outra forma de anunciar. Há uma grande diferença. Diga glória a Deus. Aleluia. Quem está dentro do foco cristão, às vezes a pessoa pega e diz: não, mas as pessoas precisam tomar o líquido. Não, irmãos, eles não estão lá fora, estão aqui dentro. Quem está aqui dentro tem que aceitar e tem que receber a comida sólida. Amém? Não é, eu tenho que amar os irmãos. Eu tenho que amar os irmãos. E como é que eu amo meus irmãos? Passando a mão na cabeça deles, falando só do amorzinho de Jesus? Não, irmãos, olha, nós estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma jornada, nós estamos cruzando, o mar se abriu, Jesus abriu o mar para nós andar através da cruz. Então se aquele irmão está andando comigo, a irmã está andando comigo, e eu vejo que ela meio está querendo ir para o lado, o que eu tenho que fazer como irmão? Pegar ela e dizer: irmã, continue aqui, irmã, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe nem para trás, continue olhando para frente, irmã, continue olhando para frente, venha. O meu dever como irmão é puxar o meu irmão para voltar a ser membro. Amém, Jesus? Como eu já expliquei, como eu já tenho explicado para a igreja, que membro fora do corpo ele apodrece, ele se perde. Amém? Um membro, um braço, se você desconectar do corpo e deixar ele separado, deixar ele aqui em cima por uma semana, quando você volta, de que estado ele está? Ele está se desfazendo, ele está se destruindo, ele está apodrecendo. Porque está faltando sangue circular, está faltando sangue, está faltando oxigênio, está faltando aquela união. E a igreja de Jesus é assim. Às vezes o irmão tem que puxar o outro irmão. Você tem que puxar o irmão. Se ele não quer, tudo bem. Mas você como membro do corpo, você tem a obrigação de dizer: irmão, está errado, irmão, está fora. Não vai mais na igreja, não participa mais da Santa Ceia, tomou a decisão, deixou o diabo cauterizar sua mente. Não, eu não vou tomar Santa Ceia porque eu estou fora dos caminhos do Senhor, não vou tomar Santa Ceia porque eu me desviei. Não, primeiro eu tenho que resolver minha vida para depois tomar Santa Ceia. Irmãos, você se tornou um membro fora do corpo, você não vai produzir coisas de salvação, você só vai produzir aquilo que o mundo quer que você produza, que aos teus olhos aparentemente parece que é coisa boa, mas é algo que vai fazer você ficar aqui nesta terra para a perdição. Diga glória a Deus. Irmãos, a igreja ela é formada para ir, não para ficar. A igreja é formada para ir, não para produzir algo aqui nesta terra. Isso aí não é o lugar de vocês. O lugar de vocês está preparado aqui. E vai chegar a hora que vocês vão chegar na casa de vocês e vocês vão ser recompensados. Vocês vão ser recompensados. Diga glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. A igreja, irmãos, não é para prosperar em coisas que afastam você da presença de Deus. A igreja é para preparar você para voltar para casa. Todos nós viemos de algum lugar e vamos voltar. E nós temos que preparar a nossa alma, preparar o nosso coração. Nós temos que preparar para esse grande dia, para esse grande momento, que para alguns, para Deus, vai ser uma alegria ver os seus santos voltando para casa.
aqui no mundo a família vai chorar, vai sofrer, porque para a morte nunca estamos preparados, mas para Deus vai ser alegria em receber os seus santos. Aleluia, é para isso que nós se preparamos, deixar o bom fruto. Diga glória a Deus. Santo é o Senhor, irmãos. Quinta-feira eu deixei uma palavra de Abacuque capítulo 3, do versículo 16 em diante. Eu quero continuar aqui em Abacuque capítulo 3, e vou ser rápido, irmãos. Amém? Vou ser rápido mesmo. Amém, irmãos? Então abra seu coração e receba essa palavra que Deus tem queimado o nosso coração, o meu coração. A igreja, ela é feita para ter um avivamento, irmãos. A verdadeira igreja é aquela que busca todos os dias se apresentar a Deus aquebrantado, se humilhando, pedindo perdão todos os dias a Deus, porque é isso que o Espírito Santo leva você a fazer. É para isso que o Espírito Santo veio. É para isso que Jesus foi, o Espírito Santo veio. O Espírito Santo, ele veio para nós convencer do pecado, da justiça que é Jesus. Ele nos convence do pecado. Somos pecadores. É verdade, Espírito. É verdade, eu sou pecador. Aí daqui a pouco ele apresenta a justiça. Quem é a justiça? Jesus. Por quê? Porque ele morreu na cruz. E se eu for até ele, os meus pecados são perdoados, e eu sou limpo, restituído, renovado e fortalecido. Juízo, futuro. Juízo é futuro. Que vai vir um julgamento. Vai vir um dia do juízo. Quem é de Jesus é de Jesus, direção ao Pai. E quem não é de Jesus, para baixo. Amém? É para isso que o Espírito Santo, pode aplaudir ao Senhor. É para isso que o Espírito Santo vem, irmãos, para nós convencer, para nós mostrar, para nós estar sempre firme na presença de Jesus. Não caia nas armadilhas do diabo. Diga glória a Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Então Jesus, você pode ver que Jesus, ele lá fora, lá no mundo, ele tinha uma tranquilidade, ele tinha uma cautela para tratar com os perdidos. Mas quando ele estava com discípulos, quando ele estava com quem já tinha mais alicerce com ele, sobre o que ele falava? A irmã Vera pregou semana passada. Quando os discípulos se sentavam com Jesus e Jesus estava com eles, Jesus diz a palavra que os discípulos chegavam para Jesus e diziam assim: Senhor, quando é que essas coisas sucederão? Olha, vou te dizer, não ficará pedra sobre pedra. Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, corações se esfriando, pai matando os filhos, filhos matando o pai, e assim por diante. Mas aquele que se manter firme até o final, esse será salvo. Então, os do mundo, ele tinha um certo cuidado, mas os de dentro da igreja, ele estava sempre alertando: olha, eu já tirei vocês de lá, eu já mostrei o caminho, agora vocês busquem a se vivificar, que eu vou ler aqui para você. Busquem a cuidar, o que está de pé, cuide para não cair. Aleluia! Quem abriu a Bíblia, diga amém. Amém. Abacuque capítulo 3, versículo 1, irmãos, fica a direção do Espírito Santo para mim e para você nesse dia de hoje. Oração do profeta Abacuque sobre Gigonete. Isso aqui foi depois que ele recebeu uma revelação do que Deus ia fazer na nação, né, que tinha feito tantas coisas erradas, e estava por vir um juízo nessa nação. Amém? Amém. O que eu quero dizer para você, que assim como eu falei na quinta-feira, há um juízo para vir. Há um juízo que vai se cumprir. Por quê? Olha só. Jesus, o Espírito Santo está entre nós, e ele já tem convencido o povo do pecado. Agora é o povo que tem que tomar uma decisão, porque já sabe que são pecadores.
Também já foi anunciada a justiça. Quem é a justiça? Jesus Cristo de Nazaré, que veio neste mundo como homem, padeceu na cruz e levou sobre si os nossos pecados. Tudo que nos levava a uma condenação, tudo que nos levava a um sofrimento eterno, tudo estava sobre Cristo Jesus. Então a justiça já se cumpriu. O que o homem, o que a mulher tem que fazer hoje, pela palavra e ao ouvir essa mensagem, é tomar uma decisão. Por quê? Porque essa justiça, ela só vai ser válida se de coração verdadeiro reconhecer que Jesus Cristo é Filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, reconhecer que é Filho e também reconhecer e crer que Jesus, o Filho de Deus, veio sobre este mundo e morreu pelos meus pecados. Você precisa crer de coração. Não é com dízimos, não é com oferta, não é com coisas materiais, é com o coração. Você tem que crer. Então a justiça se cumpriu. Então agora, irmãos, o que nos resta até o final das nossas vidas é o juízo. Por quê? Daqui em diante, irmãos, daqui em diante só nos resta o quê? Só nos resta o quê? Morrer para este mundo e receber o reino do céu. Mas se eu não recebo Jesus, se eu não receber Jesus Cristo e não andar nos caminhos de Jesus Cristo, como falou a irmã Vera, eu vou passar por um juízo, por uma sentença, que tanto pode me levar ao céu, como pode me levar à perdição eterna. Diga glória a Deus. Então nós estamos indo em direção ao juízo. Você não está indo mais à direção de convencer, você não está indo mais à direção da justiça, você está indo em direção ao juízo. Todos nós estamos indo em direção ao juízo, e por isso que o verdadeiro pastor de ovelha precisa pregar a salvação eterna. Aleluia! Olha só, quando Abacuque recebeu essa profecia sobre a sua vida, olha o que ele disse para Deus. Olha o que ele disse para Deus. A oração de Abacuque: ouvi, Senhor, ouvi a tua palavra, e que ele pode dizer, e temi. Hoje as pessoas vão para a igreja, eles entram na igreja alegre, feliz, e saem da igreja alegre e feliz. Tem algo errado, irmãos. Tem algo errado, e você pode ver que você olha para o mundo, você vê como o mundo está. Você olha para o mundo e você vê que o mundo está caindo, está se deteriorando. Aleluia! Como é que você pode entrar dentro da igreja feliz e sair feliz? Não existe isso, irmã. Porque não adianta a irmã, por exemplo, vai um dia na igreja, passa um mês sem ir na igreja, sem comungar, sem estar em comunhão. Como Deus vai estar feliz com isso? Como Deus vai se aproximar? Senhor, assim, eu te amo, Senhor, mas eu tenho que sair porque eu tenho os compromissos. Pois é, mas esses compromissos não é Deus que tem te dado, e você vai deixar Deus em segundo plano. Como é que você vai entrar dentro da igreja feliz e sair feliz? Não, irmão. Nós temos no tempo em que nós ouvimos a palavra, e muitas vezes, se você está de coração aberto mesmo para Deus, você tem que sair da igreja e dizer assim para si: meu Deus, eu ainda tenho coisas para melhorar. Meu Deus, ainda tenho coisas para mudar em mim. Meu Deus, Senhor, eu temi a tua palavra, Senhor. Deus não é qualquer pessoa, irmãos. Você tem que ter temor a Deus. Você tem que ter temor, porque quando você vai numa audiência, no fórum, você não vai a qualquer hora. Você não vai mastigando chiclete. Você não entra diante da frente de um juiz no fórum, entra como nós fazemos, né? Você entra aqui, por exemplo, na igreja, você entra na igreja, mal cumprimenta os irmãos, e já está com o celular aqui, assim, falando com fulano, falando com ciclano. Vai na audiência
audiência num juiz, vai diante do juiz a ver se o juiz não te manda para fora. Não, o senhor pode ir para fora. O senhor está falando com autoridade aqui. E olha que ele é homem, não é nem Deus, é uma autoridade que foi constituída por quem? Por Deus. Assim como um pastor, assim como um servo, assim como os irmãos que aqui estão pregando foram constituídos por Deus. Deus está permitindo pregar. Aleluia. Quando ele viu essa profecia, ele temeu. Olha só, vamos continuar aqui. E temi. Aviva. Olha o que ele pediu, irmãos. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Quem é a obra? A obra é você, irmãos. Todos os dias você está sendo ali preparado. Todos os dias está sendo preparada a sua casa na rocha que é Jesus Cristo, como a irmã falou. Uma casa que está todos os dias se santificando. Ele diz: aviva a tua obra. E esse avivar é um avivamento que vem de dentro para fora, irmão. E aí entra a concordância com a palavra com a irmã Jocelane e com a concordância da irmã Vera. É aquela intimidade. Não é o avivamento não começa aqui dentro desta casa, irmãos. Aqui você se reúne para glorificar a Deus, para o corpo de Cristo estar diante de Deus e entregar a Deus a sua comunhão, entregar a Deus o seu testemunho, a sua graça, o seu agradecimento, a sua gratidão a Deus. Por isso que você se reúne. Mas o avivamento mesmo, ele vem quando você, o eu, entramos no nosso quarto, aquebrantados, aonde nós entramos só eu e ele, e aonde eu dobro o meu joelho, ali eu coloco o meu rosto no pó, ali eu coloco o rosto no chão, e ali eu choro, ali eu soluço, ali eu clamo, ali eu entrego a minha vida ao Senhor. Isso é um avivamento. Avivamento não é dentro de uma casa de oração. Aleluia! Avivamento não é campanha. Às vezes eu vejo irmãos, venham participar do culto de avivamento. Não existe avivamento dessa forma, irmão. O avivamento começa quando alguém começa a orar verdadeiramente, sinceramente diante de Deus. Quando há um corpo de Cristo reunido, não existe avivamento. O que existe é a comunhão do corpo de Cristo para estar diante do Pai. E ali muitas vezes, hoje, nos dias de hoje, existe o que? É a pessoa querendo orar mais que a outra. Não vai ter, não vai ter. Quando você está orando, ó, pastor, ora por mim. Eu oro, aí eu vou orar. E o que pedir oração ora mais alto que eu. Então existe um certo ego dentro do coração humano. Um certo ego. Ah não, mas eu vou gritar mais. Eu vou falar mais em língua que o outro. E aí começa e aí começa a gritaiada dentro da igreja. Não existe avivamento, irmão. Deus não trabalha, Ele não é de confusão. Diga glória a Deus. Aleluia. O avivamento é no teu íntimo, na intimidade, quando você se encerra, quando você pega a Bíblia, quando você pega um louvor e diz assim para sua esposa, ou diz para o seu esposo assim: hein, eu preciso de 1 hora ficar aqui no meu quartinho, eu preciso ficar 1 hora. Depois a gente faz o que a gente tem que fazer, mas esta hora eu vou tirar só para o meu papai, eu vou tirar só para o meu Senhor, eu vou ficar sozinho, não me importa, pode cair o mundo abaixo, mas eu vou ficar sozinho, eu quero ficar sozinho, eu quero orar em língua sozinho, eu quero louvar a Deus sozinho. E o melhor de tudo, chegar na presença de Deus, Senhor, dizer para Ele: Senhor, eu sou um pecador, eu sou o pior dos pecadores, e eu estou aqui para ser avivado, porque eu quero mudar, eu quero ser transformado, não quero ser mais essa pessoa que sou. Pai, tem pessoas se afastando de mim, eu não tenho suportado mais as pessoas, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Senhor, eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero um coração novo, eu quero um coração de carne, como o Senhor promete. Assim como o Senhor diz que quer arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne, então coloca em mim esse coração, porque eu quero ter um coração segundo o teu, Senhor. Eu quero ter um coração assim como Davi tinha. Ele não era perfeito, ele era até pecador, mas a tua palavra diz que o coração de Davi era o segundo coração teu, era igual ao coração do Senhor. Diga glória a Deus.
aviva, Senhor, a tua obra. Veja que ele está falando dele. Ele não estava só orando pelo povo, pela nação que ia pagar um alto preço, porque aquele Abacuque ele ia ter uma obrigação depois de estar no meio do povo, estar no meio de uma nação e dizer: irmãos, Jesus está vindo, Deus está vindo com juízo e Jesus está aqui para te salvar. Só que acontece algo hoje, irmãos, acontece algo muito grande hoje, que você vê certos lugares que estão prosperando, você vê pessoas que estão prosperando, e as pessoas dizem: Deus está me prosperando. Só que chega o profeta, chega o pastor, e por ter a visão que o Espírito revela, você vai dizer para aquela pessoa, você vai dizer para aquela família, você vai dizer para a cidade, dizer: irmãos, Deus está vindo com juízo e Deus está pedindo que você se converta dos pecados. Mas como isso? Se Deus está nos abençoando? Você não está vendo que a nossa terra está aí prosperando? Só que a palavra de Deus está dizendo o contrário. Isso aconteceu com Oséias. Deus falava com o povo de Israel. O povo de Israel estava bem, irmãos. O povo de Israel estava bem. O povo de Israel estava prosperando. Eles estavam prosperando, estavam ficando ricos. Só tinha um problema: eles já não serviam mais a Deus, serviam a deuses. E Deus falava, e Deus falava, e Deus falava, e o povo não acreditava em Oséias, não acreditava no profeta. E aí Deus pegou e disse assim: ei, eu quero que tu te case com uma prostituta. O quê? Quero? Pega qualquer uma, porque eu quero mostrar para o povo através de ti como é que eles estão vivendo. Oséias representava a Deus, e a prostituta representava a nação. A mulher com quem ele se casou teve filhos com ele, mas ela se prostituía com outros homens, ela tinha relações com outros homens. E Deus começou a mostrar através da relação, através da situação da vida de Oséias, mostrar para o povo que eles temiam a Deus, mas se prostituíam com os deuses. Temiam a Deus, mas se prostituíam com as bruxarias, com a feitiçaria, com a macumba. Temiam a Deus, mas se prostituíam cometendo pecados horríveis. Eles não se entregavam. E o povo começou a ver a situação que Oséias estava vivendo. E ali Deus estava mostrando para o povo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Na hora o profeta: Senhor, meu Deus, é forte essa palavra que o Senhor está me passando. E o que ele disse? Senhor, aviva o meu coração, aviva, muda em mim algo que precisa ser mudado. E ao passar do tempo, ao passar dos anos, conforme vai vindo se cumprindo o que tu prometeste, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Como ele estava dizendo assim, como a irmã Jocelyn falou sobre Ezequias. Quando Ezequias recebeu a notícia de uma enfermidade mortal, o que ele fez? Ele virou seu rosto para a parede. Ele se virou, e diz a palavra que ali ele orou e chorou. Ele abriu, ele rasgou o coração. Hoje o avivamento é: aleluia, Jesus, nós te amamos, nós sabemos que somos salvos, nós sabemos, Senhor, que o Senhor é tudo para nós, o Senhor cumpriu e acabou, Senhor, já somos salvos. E a pessoa cruza a porta, continua no mesmo pecado, nas mesmas atitudes, nos mesmos erros, não mudou nada. Aleluia. Não mudou nada no relacionamento, continua no pecado, continua nos erros. E por isso que Abacuque diz: Senhor, aviva minha alma, aviva meu coração, aviva, muda o que tiver que mudar em mim, muda meus pensamentos, muda as minhas atitudes. O Senhor tem me abençoado tanto, Senhor, e eu
E eu fico nesse negócio, porque a graça é a graça. Não, irmão, a graça é graça, mas custou caro. Essa graça custou o sangue de alguém. Para que você venha passar a semana inteira se porqueando, andando na lama, e depois vir no domingo, só cantar a Deus e dizer, obrigado Jesus pela sua graça. Não, irmão, tem que mudar. Tem que deixar verdadeiramente o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Amém? Tem que deixar o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Senhor, eu temi, aviva ao Senhor a tua obra. Que Deus venha nesta manhã, venha avivar a obra. A obra é você, meu irmão. É a senhora, Dona Maria. É a senhora, Dona Cândida. Que cada manhã Deus venha sempre estar trabalhando, mudando alguma coisa em mim. E eu tinha mau pensamento pelos meus vizinhos, agora não quero ter mais. Agora, a partir de agora, eu vou até olhar, mas eu vou dobrar meu joelho e orar pelos meus vizinhos. Amém? Mudar, transformar. Transformar, irmão, transformação mesmo. Custa caro, eu sei, custa caro. É complicado, mas tem que ter essa transformação. Amém? Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Os obreiros já vão se preparando em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Eu convido a irmã Jocelyn para passar aqui para ministrar a Santa Ceia. Aleluia, glórias a Deus.